Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo Logística Farmacêutica. Anti-inflamatório. Classes farmacológicas. Parte 3. Sistema muscular e esquelético. Aqui iremos abordar os principais medicamentos vendidos em farmácias e drogarias que atuam nos músculos e na estrutura óssea em geral. Anti-inflamatório. Indicações. São medicamentos usados para tratar as inflamações e, consequentemente, eles tratam os sintomas da inflamação. Rubor. Vermelhidão no local da inflamação. Efeitos adversos. Os anti-inflamatórios podem provocar problemas hepáticos, renais, cardíacos, gástricos, respiratórios. Ou seja, o uso incorreto desses medicamentos ou por tempo prolongado pode danificar vários órgãos. Exemplos de anti-inflamatórios não esteroides ou ANES: ácido acetil salicílico, aspirina, diclofenaco sódico, Voltaren, ibuprofeno, Dowse, nimesulida, Nisulide, Celecoxib, Celebra. Não esteroide, que não é hormonal. Exemplos de anti-inflamatórios esteroides: dexametasona, Decadron, prednisona, Predsim, hidrocortisona, meticortem. Esteroide é derivado de esteroide, ou seja, hormonal. Prescrição médica. Ácido acetil salicílico e ibuprofeno são exemplos de MIP, ou seja, não precisam de prescrição médica. Diclofenaco e os demais precisam apenas da apresentação da receita. Celecoxib passou a pertencer à lista C1 da Portaria 344 de 1998 apenas no ano de 2008, passando a ser um medicamento de venda controlada, necessitando assim de uma receita de venda controlada na cor branca em 2 vias. Analgésicos não opioides. Indicações. São medicamentos que possuem a finalidade de diminuir ou cessar as dores. Inclusive, eles são um dos medicamentos mais vendidos e consumidos no mundo. A empresa IMS Realf, que faz consultorias, mas é especializada em dados sobre saúde, concluiu que os analgésicos foram as classes de medicamentos que faturaram mais em dinheiro, apesar do Dorflex ter ficado apenas em 8º lugar. Não opioides, que não atuam no sistema nervoso central. Para entender a ação dos analgésicos, é preciso conhecer um pouco sobre a dor. A dor é simplesmente a primeira resposta do corpo indicando que há algum problema no organismo. Às vezes, a pessoa pode até tentar suportar a dor sem tomar algum medicamento, mas ela acaba atrapalhando os afazeres diários. Devido a isso, cresce cada dia mais os usuários de analgésicos. Sempre que o paciente sentir qualquer dor, é necessário ir ao médico e realizar a investigação da sua causa, porque o uso de analgésicos sem consulta ao médico pode esconder alguma patologia grave. Efeitos adversos.
Apesar de alguns analgésicos serem de venda sem prescrição médica, eles continuam sendo medicamentos e, portanto, podem causar reações adversas ou alérgicas, intoxicações, interações com outros medicamentos ou agravar outras doenças. Por isso, é necessário procurar o farmacêutico para tirar as dúvidas que virem a surgir. Prescrição médica. Essa classe de medicamentos não necessita de receita, pois são medicamentos de venda livre, conhecidos como MIP, medicamentos isentos de prescrição. Exemplos: dipirona, novalgina. Não pode ser usado em casos de dengue. Paracetamol, Tilenol. Não pode ser usado acima do limite permitido, pois danifica o fígado. Dorflex. Devido aos seus componentes, ele pode causar taquicardia, não devendo ser usado por pacientes com problemas cardíacos. Neosaldina. Devido aos seus componentes, ele pode causar hipotensão, não devendo ser usado por pacientes com pressão arterial abaixo do normal. Antitérmicos. Indicações. Já os antitérmicos são medicamentos utilizados para diminuir ou eliminar a febre. Os antitérmicos são substâncias que agem também como analgésicos, apresentando propriedades antitérmicas e analgésicas. A febre é o aumento da temperatura do corpo acima do normal. A temperatura corporal pode variar em normotermia, de 36,0 graus Celsius a 37 graus Celsius. Hipotermia, abaixo de 36,0 graus Celsius. Temperaturas subfebris, de 37,0 graus Celsius a 37,5 graus Celsius. Febre baixa, de 37,5 graus Celsius a 38,5 graus Celsius. Febre moderada, de 38,5 graus Celsius a 39,5 graus Celsius. Febre alta, de 39,5 graus Celsius a 40,5 graus Celsius. E febre muito alta ou hiperperixia, acima de 40,5 graus Celsius. Geralmente, a febre surge quando o organismo está combatendo algum micro-organismo que está tentando se instalar ou que já está instalado. A febre é um dos primeiros sintomas decorrentes de alguma infecção. A ideia do surgimento da febre é o mesmo da dor, onde estes sintomas aparecem quando o organismo está em desarmonia ou com alguma doença. Dependendo da patologia, é necessária a ocorrência da febre e depois o próprio organismo normaliza sua temperatura, mesmo sem uso de medicamento. Porém, algumas vezes é necessário o uso de antitérmicos, pois o organismo sozinho não consegue se reequilibrar. Em alguns casos de febre, somente o uso dos antitérmicos não resolve, sendo preciso o uso de remédios. Já em outros casos, a febre consegue ser controlada somente com remédios, como colocar toalha úmidas com água fria nas áreas quentes, virilha, testa e axila, tomar banho morno e beber muita água. Remédio. Se trata de todo e qualquer tipo de cuidado, usado para curar ou aliviar sintomas, desconforto e mal-estar. Existem situações que em casa mesmo podemos controlar a febre, com remédios ou com medicamentos, sem a necessidade de enfrentar emergências de postos e hospitais. Mito. Para a maioria das doenças, existem tratamentos caseiros. Porém, existem alguns mitos que circulam em nossa sociedade. Acreditar, por exemplo, que a febre pode ser controlada através de compressas com álcool. Este procedimento não é indicado, pois o álcool é tóxico
e pode gerar uma intoxicação respiratória ou irritar a pele. Existem ocasiões em que a febre fica persistente ou aparece repetidamente, sendo necessário procurar o médico. A princípio, pode-se procurar um clínico geral ou pediatra, caso o doente seja uma criança. Mas se for uma febre decorrente de alguma doença que já ocorreu anteriormente ou está se mantendo, é necessário que seja consultado um especialista da área. Efeitos adversos. Alguns antitérmicos são vendidos sem prescrição médica, porém, assim como os analgésicos, podem provocar uma série de reações alérgicas, bem como casos de intoxicação, podendo interagir com outros medicamentos e provocar efeitos não desejados. Portanto, procure um farmacêutico para pedir as orientações referentes a esses medicamentos que não necessitam de receita médica. Prescrição médica. Os antitérmicos são medicamentos isentos de prescrição, portanto, podem ser comprados sem receita. Exemplos: paracetamol, dipirona, ibuprofeno. Sistema nervoso. Aqui vamos abordar as principais classes medicamentosas que são vendidas em farmácias e drogarias e que atuam no sistema nervoso. Ansiolíticos e hipnóticos. Indicações: os medicamentos hipnóticos agem induzindo o sono. Os medicamentos ansiolíticos agem amenizando ansiedade e estresse. Eles podem apresentar apenas uma dessas finalidades, ou as duas em um mesmo medicamento. A ansiedade pode ser passageira por alguma situação cotidiana, mas ela pode se tornar intensa e virar uma doença. Prescrição médica. Os ansiolíticos são medicamentos que necessitam de notificação de receita do tipo B, na cor azul, quando a substância for da lista B1, da Portaria 344 de 1998, ou de receita de controle especial, quando a substância for da lista C1, da Portaria 344 de 1998. A ansiedade não é só um sentimento, pois ela também provoca reações no organismo do paciente, como vazio no estômago, coração acelerado, medo intenso, falta de ar, transpiração excessiva, aperto no tórax. Outros. Cuidados. Esses medicamentos não devem ser usados com bebida alcoólica, pois o efeito dos ansiolíticos e hipnóticos pode ser aumentado. Depois de usar esses medicamentos, não é aconselhável realizar atividades que exijam coordenação motora e reflexos rápidos, e dependendo do caso, é aconselhável até se afastar do trabalho. Em alguns casos, o paciente pode fazer uso de outros métodos para relaxar, ao invés de usar os medicamentos, deixando seu uso apenas para grande necessidade. Exemplos de hipnóticos: midazolam, dormonide, zolpidem, stilnox. Exemplos de ansiolíticos: alprazolam, Frontal XR, bromazepam, Lexotan, diazepam, Valium. Antidepressivos. Indicações: esses medicamentos são usados para tratar distúrbios como depressão e transtornos depressivos no humor.
Prescrição médica. Os antidepressivos são medicamentos que necessitam de receita de controle especial do tipo C1, na cor branca, em 2 vias. Exemplos: fluoxetina, Prozac, sertralina, Zoloft, amitriptilina, triptanol, imipramina, tofranil. Anticonvulsivantes. Indicações. Esses medicamentos são usados para tratar pacientes com epilepsia, a fim de prevenir crises epiléticas. Os anticonvulsivantes são medicamentos que necessitam de notificação de receita do tipo B, na cor azul, quando a substância for da lista B1, da Portaria 344 de 1998, ou de receita de controle especial, quando a substância for da lista C1, da Portaria 344 de 1998. Ácido valproico, Depaquene, carbamazepina, Tegretol, clonazepam, Rivotril, fenitoína, Idantal, fenobarbital, Gardenal. Antipsicóticos e neurolépticos. Indicações. Esses medicamentos agem estabilizando o humor, ou seja, indicados para tratar pacientes com transtornos de humor. Os problemas mais comuns são o transtorno efetivo bipolar, episódios maníacos e psicóticos, depressivos isolados ou juntos. Prescrição médica. Essa classe de medicamento necessita de notificação de receita do tipo B, na cor azul, quando a substância for da lista B1, da Portaria 344 de 1998, ou de receita de controle especial, quando a substância for da lista C1, da Portaria 344 de 1998. Exemplos: carbonato de lítio, carbolítio, clorpromazina, amplictil, aloperidol, aldol, periciazina, neuléptil. Antiparkinsoniano. Indicações. Esses medicamentos são usados para tratar a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, na qual ocorre a morte de neurônios gradativamente, causando tremores, alterações no olfato, distúrbios de sono, depressão, ansiedade, sintomas psicóticos, demência, entre vários outros sintomas. Prescrição médica. Essa classe de medicamentos necessita de receita de controle especial do tipo C1, na cor branca, em 2 vias. Exemplo: biperidemo, acneton, anorexígenos. Indicações. Esses medicamentos são usados para auxiliar na perda de peso, pois eles agem diminuindo ou anulando o apetite. Eles são indicados apenas para pacientes obesos, que não conseguem emagrecer com dieta e exercícios físicos. Porém, por ser uma forma fácil de emagrecer, esses remédios são usados indiscriminadamente por algumas pessoas que se encontram acima do peso. Reações adversas. Há a possibilidade de dependência, instabilidade de humor, depressão nervosa, irritabilidade, agitação, confusão mental, alucinações, taquicardia, tremores e outros. Prescrição médica. Esses medicamentos pertencem à lista B2, da Portaria 344 de 1998, necessitando de notificação de receita B, na cor azul, que deve ficar retida na farmácia ou drogaria, além de acompanhar uma declaração de esclarecimento assinada pelo médico e pelo paciente. Exemplo: sibutramina, Reductil. Analgésicos opioides. Indicações. Analgésicos opioides agem em receptores do sistema nervoso central,
SNC, impedindo a geração da dor. Por atuarem no SNC, eles podem causar dependência física ou psíquica. São indicados apenas para tratar dores agudas, intensas ou crônicas, como nos casos de câncer e pós-cirurgia. Opioide, derivado do ópio. Prescrição médica. As substâncias opioides estão presentes na Portaria 344, de 1998, pois devem ser usadas com cautela. Por isso, são medicamentos com venda controlada. Exemplos. Morfina pertence à lista A1, lista de substâncias entorpecentes, sujeitas à notificação de receita A, com retenção da receita, usada a nível hospitalar. Meperidina, ou petidina, mais conhecida como dolantina, pertence à lista A1, lista de substâncias entorpecentes, sujeitas à notificação da receita A, com a retenção da receita, e é uma substância forte comparável à morfina, usada a nível hospitalar. Codeína, é o Codatem, pertence à lista A2, lista de substâncias entorpecentes, que só podem ser usadas em concentrações especiais, sujeitas à notificação de receita A, com retenção da receita, vendida em farmácias e drogarias. Tramadol pertence à lista A2, lista de substâncias entorpecentes, de uso permitido somente em concentrações especiais, sujeita à notificação da receita A, com retenção da receita, vendida em farmácias e drogarias. Exercícios, parte 1.